Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que estejam me vendo agora e me ouvindo. Estamos aqui, temos praticamente uma experiência onírica, né? Com essa dificuldade da tecnologia. Bruno, sinaliza para mim se o som está saindo agora, por gentileza, para eu prosseguir aqui. Quer dizer que é um grande prazer estar aqui participando desse seminário da Faculdades FJR e Instituto Queens. Tá ouvindo certinho, Bruno? Manda para mim mensagem aí. Aqui, Adenilza, obrigado. Agora sim. Deixa eu só finalizar aqui uma coisinha. Isso. Prontinho, pessoal. Então, vou começar aqui para não atrasar muito, tá bom? Queria dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês. E vamos começar passando os slides aqui. Bruno, me auxilia aqui como que eu mando. Isso, maravilha. Vamos lá, pessoal. Vamos estar falando agora da interpretação de sonhos, tá? Na visão da psicanálise, ok? Vamos começar falando um pouquinho como que era essa questão da interpretação de sonhos na antiguidade. Era tido como profecia dos deuses, tá? Como para a cura de doenças, como adivinho, né? Para prever o futuro. E as civilizações antigas, egípcia, grega, maia, elas utilizavam bastante essa questão no passado. Temos aí pessoas importantes que já faziam uso dessa ferramenta, como o oniromante grego Artedamiro e o filósofo grego Aristóteles. Então, Freud, antes de fazer toda essa construção da psicanálise, utilizando a interpretação de sonhos, ele veio a fazer todo um estudo do passado, de como que se evoluiu bastante essa parte da interpretação de sonhos. Então, não é uma invenção da psicanálise, já é algo que é utilizado pela humanidade há muitos séculos, ok? Passando para o próximo slide, inclusive para vocês fazerem uma conexão com a Bíblia, nós temos aí a utilização, inclusive em várias passagens da Bíblia, dos sonhos como ferramenta, né, de autoconhecimento, de revelação. Percebam que é algo que a psicanálise não inventou isso, já é algo que a humanidade utiliza há muito tempo. O Bruno, pode deixar que eu vou passando o slide por aqui, tá bom? Avançando para o próximo slide, o que a psicanálise vai nos falar sobre a interpretação de sonhos? Freud, no seu livro de 1899, a sua obra mais importante, inaugural da psicanálise, ele vai falar que o sonho é a estrada real que conduz ao inconsciente. E eu coloquei para vocês aí uma linda imagem como metáfora disso, né? Quando a gente vê a copa de uma árvore toda florida, cheia de frutos, a gente não vê as suas raízes. Mas as raízes, elas são importantíssimas para a sustentação, para a nutrição dessa planta. Então, ela só existe em função dessa raiz. Então, guarda bem essa metáfora, né? Apesar da gente não ver a raiz, elas estão lá, fazendo todo um funcionamento dessa árvore. Mesma coisa na psicanálise. Apesar da gente não conseguir ter a localização física do inconsciente, ele é algo que a gente consegue perceber, né? Pois o nosso consciente, tal como a copa da árvore, ele se conecta com esse inconsciente, que seria as raízes o tempo todo. Então, um só funciona em função do outro, tá bom? Então, o sonho conduz ao inconsciente, como já dizia o pai da psicanálise, Freud. Jung, contemporâneo de Freud, muito importante para a psicanálise também, ele vem somar com a seguinte frase: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Através da interpretação dos sonhos, é capaz de um entendimento consciente mais profundo, levando ao que Jung chamava de processo de individuação. Veja como a psicanálise ela vai nos conectando com essa questão consciente, inconsciente, entendimento, autoconhecimento. E vamos avançar mais um pouquinho. Agora eu pergunto para vocês, né? Os meus alunos que tiveram essa aula, eu perguntava para eles e era quase que uma pegadinha, né? Você já alucinou, né? Muitas pessoas os neuróticos, né? A maioria,
vai dizer, não, nunca alucinei, não. Porém, pessoal, todos nós, ao dormirmos, nós sonhamos. E naquele momento nós temos uma alucinação, uma espécie de alucinação, que nós chamamos de alucinação onírica, em que o sonhador dá crédito ao conteúdo do sonho. Ou seja, quando nós estamos sonhando, nós acreditamos que aquilo é real, né? Inclusive, em sonho, nós perguntamos, será que eu estou sonhando? A nossa mente, ela não consegue diferir o real do imaginário. Para a gente, aquilo é algo que está acontecendo. E para ilustrar muito bem isso, eu estou colocando para vocês aí um quadro famoso de Edvard Munch, chamado O Grito. Ele é um pintor norueguês, como metáfora dessa questão da alucinação, em que uma figura andrógena, né, sob uma ponte, isso aconteceu real com ele, quando ele passou nessa ponte, ele teve sensações, tal como uma alucinação. E aí ele retratou numa série de 4 quadros, com pequenas variações, essa espécie de alucinação que a mente dele levou ele. Inclusive, essa foi uma experiência lúcida, né, durante o dia que ele teve, como metáfora dessa alucinação que todos nós temos. Todos nós, ao dormirmos, sonhamos, mesmo que nós não lembramos desses sonhos. Esse mecanismo de alucinação, ele faz parte da nossa higiene mental e do nosso aparelho psíquico, do consciente e do inconsciente. Avançando mais um pouquinho aqui. Como vocês já devem ter percebido, no sonho, as leis da física não se aplicam. E para ilustrar essa questão tão prática, né, que eu tento fazer aí uma explicação bem prática, eu quero colocar para vocês aí fotos do filme A Origem, em que o personagem Dom, representado pelo Leonardo DiCaprio, o filme todo fica naquele dilema, né? A gente fica em dúvida se ele está sonhando ou se ele está acordado. A nossa mente, ela nos confunde, né? Assim como o nosso sonho. E esse filme vem trazer isso para a gente. E esse trabalho, essa questão, será que eu estou dormindo? Será que eu estou acordado? Ela vai ser muito bem trabalhada também num outro filme do Leonardo DiCaprio, que é A Ilha do Medo, né? Nesse filme específico, A Origem, tem um totem lá, que é um objeto que ele usa, que é o peão. Para ele saber se ele está acordado ou não, ele roda esse peão. Como as leis da física não se aplicam no sonho, né? Quando o peão não para de girar, ele sabe que ele está sonhando. E se ele roda o peão e o peão para, ele sabe que ele está acordado. Filme muito bom, tá bom? E aí, continuando, ilustrando essa questão do sonho, vamos nos conectar um pouquinho com o filme Matrix, né? Com o Keanu Reeves, em que o personagem lá, ele vai até o Morpheus e o Morpheus diz para ele, né? Você quer continuar na ilusão ou você quer descobrir a realidade, né? E propõe para ele ali. Você quer tomar a pílula vermelha da ilusão para continuar no sistema Matrix, na realidade artificial, na inteligência artificial, ou você quer ir para a realidade e descobrir realmente em que universo você está inserido, né? Então você tem que tomar a pílula azul. E por que eu trouxe essa metáfora do filme Matrix para vocês? Porque nem tudo o que parece realmente é. À nossa direita, a gente tem ali o desenho de uma mente em que o que a gente acha que é a realidade, que é o nosso consciente, tem uma percepção mínima através dos canais sensoriais do que é a realidade. Então, é dito ali que a gente tem 50 bits de informação por segundo através da percepção do que seria o que a gente acha que é a realidade. Contudo, no nosso aparato mental, nós temos o inconsciente, a qual tem aproximadamente a recepção de 11 milhões de bits de informações por segundo. Então, nosso inconsciente ele é muito mais poderoso no nosso aparato mental do que o nosso sistema consciente. De modo que, muitas vezes, a gente, ao acessá-lo durante o nosso estado onírico, a gente dorme com alguma questão, né, muito pertinente da nossa vida, alguma pergunta, alguma indagação de nossa existência, e a gente pode acordar em algum momento, de manhã, com uma forte convicção e uma resposta que nos faz sentido. Porque o nosso inconsciente ficou operando, ficou trabalhando,
enquanto a gente estava dormindo. Afinal, nossa mente nunca desliga. Tal qual o nosso sistema cardíaco, respiratório, tudo continua sendo operacionalizado através do sistema nervoso autônomo, que é a conexão do inconsciente da nossa mente. A nossa mente nunca para, ela continua trabalhando e alucinando, inclusive, enquanto a gente dorme. E para ilustrar isso, a gente tem, inclusive, várias letras de músicas, inclusive do Beatles, né? Que foram compostas enquanto eles estavam dormindo. E a pessoa acorda e está com a letra da música pronta. E são grandes hits, velho. E há várias músicas dessa forma. Talvez alguns de vocês já tenham tido essa experiência, né? Em que o consciente trabalhou enquanto vocês estavam dormindo e vocês acordaram com respostas e imagens e coisas que fazem muito sentido para vocês. Vou avançar aqui um pouquinho. Tem uma frase do filósofo alemão Fichte que diz o seguinte: entramos em sintonia com o nosso estado de espírito a representar a realidade em símbolos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dos símbolos, assim como a gente falou do peão, né? Um símbolo ali no filme da Origem, também o filósofo alemão vai falar disso, que em sonho nós entramos em sintonia com o nosso estado de espírito. O que é o espírito na psicanálise? É a psique. A tradução da psique seria o espírito. Né? Seria esse intangível. E aí ele vai ser representado em símbolos. Né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos símbolos na psicanálise e na parte dos sonhos também. Falo novamente do filme A Origem, tem uma frase muito importante lá, que se conecta com esse assunto, que é o seguinte: os sonhos parecem reais quando estamos nele. A realidade é subjetiva. A realidade é subjetiva. É ali que entramos em contato com o nosso universo dos símbolos, que cada um tem a sua simbologia própria, e temos também, no nosso universo psíquico, simbologias coletivas que se conectam com o nosso simbolismo individual e subjetivo. E como metáfora da subjetividade, eu queria pegar um fato, né, que ocorreu recentemente, que é de um prefeito no Brasil, né, que se relaciona com uma adolescente de 16 anos. E aí esse prefeito, essa notícia, ela estourou na internet, né, foi vinculada muitas vezes, e essa notícia, se a gente for nos comentários de todas essas publicações nas redes sociais, nós vamos ter acesso como que cada pessoa, através do seu simbolismo, da sua construção própria, vai ter uma opinião diversa. Então, uma pessoa vai ter ali uma opinião em que é mais voltada para a garota, no sentido de que ela tem realmente ali a sua própria vontade atendida e deve ser respeitada. E nós teremos ali uma outra opinião em que a pessoa vai levar para um viés religioso. Tem uma outra opinião em que a pessoa vai levar para o viés com relação à diferença de idade e a sobreposição do poder. Então, nós teremos ali a ilustração de como cada um de nós tem a sua própria subjetividade, tem a sua própria opinião, e de como a psicanálise nos ajuda a entender e a respeitar o outro, e não querer fazer com que o outro se enquadre em parâmetros próprios de nosso universo. Então, esse fato recente ilustra também essa questão da subjetividade que ocorre também nos sonhos e também enquanto estamos acordados, né? Ou seja, no consciente e no inconsciente. Pergunto para vocês agora, por que sonhamos, né? Essa é uma curiosidade muito recorrente. Por que os sonhos existem, né? Muitas pessoas, por não entender essa ferramenta, por não colocarem foco nisso, acham que os sonhos não têm utilidade nenhuma. Mas para a psicanálise, os sonhos é uma ferramenta importantíssima. Essa ferramenta ela se integra com o método da livre associação, ela se complementa e ela leva no autoconhecimento e na descoberta do sujeito. Bom, a função do sonho. Vamos falar um pouquinho do dormir, pois o dormir se conecta com o sonhar.
O dormir, ele tem uma necessidade neurofisiológica, ocorre um relaxamento muscular, é o popular recarregar a bateria. Essa noite, por exemplo, a gente teve dinâmicas aqui no hotel, de um treinamento que eu estou participando, em que eu dormi apenas 3 horas. Então, igual quando a gente coloca um celular para carregar e ele não carrega todo, eu estou com a bateria parcialmente carregada, pois eu não dormi totalmente às 8, 9 horas que o meu corpo necessita, pois é algo muito individual, né? E aí, no dormir, a gente tem a recarga da nossa bateria física, que se conecta com o nosso mecanismo mental também. Tanto que ele é uma necessidade física que a privação do dormir acarreta sérias consequências mentais e fisiológicas. Quem dorme menos de 6 horas tem 4 vezes mais chances de morte, segundo a Associação Brasileira do Sono. Então, dormir não é luxo. Dormir é necessário para a manutenção física e mental. Bom, e os sonhos? Os sonhos, eles vêm em função do dormir. Eles permitem a sustentação, né, do dormir. Nós temos que sonhar para dormir. Então, os nossos sonhos, ele é um produto da atividade do nosso inconsciente, onde uma das suas funções é a tentativa de realização disfarçada de nossos desejos reprimidos na vigília. Então, quando estamos ali acordados, temos muitos desejos nossos que vão sendo recalcados. Desejos esses também que vêm da nossa infância. Está tudo lá guardadinho. E aí eles afloram parcialmente também durante o nosso sonho. Os sonhos vai ser o nosso guardião do sistema psíquico. Durante o sono, por exemplo, nós estamos com sede. E aí, ao dormir, nós sonhamos que estamos bebendo água. Mesma coisa. Aquela criancinha, ou nós adultos também, né? Quando a gente está dormindo ali, a gente está com vontade, às vezes, de fazer xixi. Porém, com o nosso guardião psíquico, para não atrapalhar o nosso sono, ele finge que nós estamos fazendo xixi. Inclusive, a criança, ela faz xixi na cama. E ali teve uma realização de um desejo fisiológico e manteve-se o sono funcionando, né? Alguns adultos não vai fazer xixi na cama mais, mas a bexiga enche, a pessoa pega e acorda e vai lá no banheiro e tem que fazer realmente essa necessidade. Então, está conectado ali o sonho com o que está acontecendo também no nosso corpo, não só na nossa mente. Os sonhos como um processador mnemônico, que realiza também a higiene mental dos restos diurnos, fazendo um processamento e guardando o que é relevante nas memórias de longo prazo. Então, aquelas preocupações que nós estamos tendo ali durante o dia, elas, para não aparecerem durante o sono, podemos inclusive sonhar devido ao acesso ao inconsciente e à teoria do princípio do prazer, e que nós estamos tendo ali um sonho agradável, exatamente para dissipar aquelas preocupações que tivemos durante o dia. E aí nos permite sonhar algo agradável, manter o nosso sonho e a gente descansar o nosso corpo e a nossa mente. Olha como a nossa mente, através desses mecanismos, ela consegue manter a nossa saúde. Freud vai fazer, fala do aparelho psíquico, ele vai comparar esse aparelho psíquico ali do inconsciente, do consciente, o id, ego, superego, com uma máquina fotográfica, em que cada parte para produzir ali a foto, ela se conecta. Então, durante o nosso sonho, a gente tem ali imagens oníricas. Aquelas imagens oníricas, para funcionar, toda uma conexão inconsciente, em que várias partes estão se conectando, conteúdos do passado conectando com restos diurnos, e a gente tem uma foto onírica, a gente tem um sonho, a gente tem uma imagem condensada, assim como a máquina fotográfica como produto, a foto, na verdade, várias coisas trabalhando. Então, Freud faz muito sabiamente essa comparação com uma máquina fotográfica do funcionamento do nosso aparelho psíquico. Vamos falar um pouquinho agora de uma obra muito importante de Freud, que é a interpretação de sonhos. Lá no capítulo 7, agora a gente vai ilustrar, pegar ali um sonho dessa obra, que demorou 20 anos para ser composta, que é a obra principal da psicanálise, para ilustrar um pouquinho do que Freud vai falar da realização do desejo. Vamos citar ali o sonho Criança em Chamas, em que Freud escreve o seguinte:
após passar alguns dias cuidando de seu filho, um pai acaba perdendo o garoto para uma doença grave. À noite, no velório, o pai deixa o corpo na sala, com velas, e vai descansar. Ao dormir, ele sonha que o quarto ao lado está pegando fogo, e seu filho diz: Pai, não vês que estou queimando? Ao acordar, o pai nota que, de fato, uma das velas acaba tocando uma cortina e a sala estava em chamas. O que Freud vai nos falar sobre esse sonho? Ele vai mostrar ali que houve um trabalho de revelação de desejo do pai de que essa criança estivesse viva. Então, essa criança que faleceu ali, para haver todo um processamento ali desse luto, o pai sonha que ela está viva e, inclusive, ela está dialogando com esse pai para aliviar essa angústia da perda. E também, como o pai ainda está vivenciando esse luto, o pai ele vai revelar nesse sonho o desejo dele de que ele poderia ter feito algo para salvar essa criança, ele não fez. Então vai demonstrar ali, inclusive, uma culpa do pai. Perceba que tudo isso está sendo trabalhado nos sonhos, através de um sonho direto nesse caso, que foi o filho dessa pessoa. Não veio nem disfarçado o sonho, veio realmente um sonho direto sobre um fato que ocorreu naquela data com esse pai. Perceba que no sonho, os pensamentos, as preocupações, os desejos se transformam em imagens e em falas. E aí, continuando respondendo aquela pergunta, por que sonhamos, né? Os sonhos não são só para a realização de desejos, não são apenas sonhos também de cunho sexual. Mas o sonho pode revelar também uma compulsão à repetição, né? Que seria aquele sonho recorrente. E vai se trabalhar também os traumas, que são os sonhos de angústia. É aquilo mal elaborado, um grande trauma, uma grande perda. Aquele sonho vai ficar repetindo, até a pessoa colocar foco naquilo, elaborar aquilo e aquele sintoma desaparecer. Aquele sonho de angústia, aquele pesadelo para de fazer sentido. Então tem essa outra função, chamar a atenção do sujeito para algo que está dentro dele não elaborado ainda. Um filme que eu gostaria de trazer para vocês como ilustração e um convite para vocês assistirem sobre essa angústia do trauma é o filme Hannibal. Naquela sequência pode ser a primeira, A Origem do Mal, em que o protagonista ele vai ter sempre sonhos com a irmãzinha dele, a Mitya, que foi canibalizada por pessoas lá da guerra. Ele assistiu essa cena. Eles estavam passando fome, eles estavam fugindo da guerra, perderam os pais, foram mortos, eles assistiram essa cena, fica só ele e a irmãzinha dele, e aí ele vê a irmã dele sendo canibalizada. E aí ele sonha isso na fase adulta repetidamente. Sonhos de angústia, ele acorda para a mente dele jogar foco nessa questão que não foi trabalhada no passado. E aí no filme A Origem também, uma outra metáfora sobre isso, em que a pessoa, enquanto ela está sonhando, ela tem ali uma questão em que ela tem, no cenário do sonho, ela é inundada por água, né? E no estado dela de vigília, ela está sendo afundada numa banheira. Então, ela está ali dormindo, né? Ela está, na verdade, induzida ao sono, e aí, para ela forçar ela a acordar, a outra pessoa que está com ela na cena afunda ela numa banheira, então ela está sendo invadida pela água da banheira, uma tentativa de acordá-la. E no sonho ele tem imagem de que de que a água está invadindo o cenário que ele está também. Perceba que o nosso sonho se conecta com a nossa percepção sensorial, e que nós estamos ali com os sentidos, um mais aflorado que o outro, principalmente a audição, se conectando com os elementos do sonho. Então, por exemplo, às vezes um cobertor mais áspero, estando em contato com a pele, às vezes em sonho a gente vai ter contato que a gente tem um inseto subindo em nós, né, pela nossa pele. Às vezes, um estado em que a gente está com sono, né, a gente está ali com
uma questão de frio enquanto a gente está dormindo, o pé está descoberto, a gente vai ali no sonho sentir frio também. Então, se conecta o sensorial com o sonho. Ok. Bruno, os slides pararam de passar. Como que eu avanço aqui? Agora voltou. Isso. Agora, uma outra pergunta sobre os sonhos, né? Por que que esquecemos os sonhos? É uma pergunta muito importante também sobre o mecanismo do sonho. Por dois motivos principais. Primeiro, quando não há um interesse em lembrar. Então, se a gente for dormir e dar um comando para nossa mente, eu quero lembrar do meu sonho, a chance de você começar a lembrar dos sonhos é maior. Então, o interesse, quando você coloca foco, quando você começa a fazer a análise, e o analista fala, você tem sonhado? Tenta lembrar, tenta anotar os seus sonhos. E esse comando vai fazer com que você comece a lembrar mais dos seus sonhos. Um outro fator que faz com que a gente esqueça os sonhos é a resistência psíquica, o recalcamento. Em que, por exemplo, uma mulher casada durante o dia, ela tem ali os seus desejos inconscientes, afinal a gente tem o nosso lado primitivo, instintivo, e aí durante o dia ela não pode, de repente, realizar, né, uma fantasia de conhecer um outro homem. Ela está casada, ela tem o superego dela ativo ali, né? Mas ela tem desejos e ela não tem controle dos desejos, é algo inconsciente. Então, em sonho pode ser que esses desejos eles apareçam através dos mecanismos da condensação, em que de repente o corpo de uma pessoa vai aparecer com o rosto do marido dela. Então ali há uma realização de um desejo. Vai aparecer apenas durante o sonho. E às vezes esse desejo ele é tão reprimido que ela não vai nem lembrar que realizou esse desejo. Afinal, a gente tem de 4 a 5 sonhos por noite. A gente pode não lembrá-los, mas eles estão lá. Eles estão ocorrendo o tempo todo. E eu queria fazer uma pequena diferenciação entre vontade e desejo. Vontade ou volição é tudo aquilo que a gente consegue expressar facilmente. Por exemplo, eu quero comprar uma roupa. É algo natural. Agora, o desejo é algo que tem como questão um ato psíquico apontando para algo inconsciente que vai aparecer durante a associação livre, durante os sonhos e durante os xistes, que são aquelas pequenas brincadeiras que a gente faz em que aflora muita verdade. Uma frase importante de Lacan: do desejo pouco sabemos, quando achamos que sabemos, estamos apenas na borda. Um pouquinho mais da obra de Freud, esse grande e importante livro que foi lançado em 1900, durou 4 anos para ser escrito, a obra principal de Freud, que no início vendeu muito pouco, pois Freud ainda não era conhecido, as suas teorias eram revolucionárias, teve 9 edições. Temos aí a capa antiga, temos ali à direita a capa brasileira, para vocês conhecerem um pouquinho dessa obra. Essa obra pode ser, inclusive, baixada gratuitamente, livre de direitos autorais, na internet, para quem quiser fazer a leitura dela. Essa obra de Freud, ela faz parte de uma coleção de obras teóricas que se conecta com outras obras de Freud também, que são textos metapsicológicos em que vai falar sobre a construção e o desenvolvimento e o funcionamento da mente. E depois tem um grupo de obras de Freud, que são as obras práticas e estudos de casos, principalmente os casos das histéricas. Como que Freud escreveu essa obra, A Interpretação dos Sonhos? Freud, desde os 9 anos, já anotava os sonhos dele. Então, convido vocês a começar a anotar os seus próprios sonhos, pois os sonhos vão revelar muito do funcionamento de cada um de vocês. E cada um de vocês é o melhor interpretador e a melhor pessoa para fazer análise dos seus próprios sonhos. Nessa obra, Freud, ele utilizou aproximadamente 223 sonhos. Muitos desses sonhos eram seus e centenas desses sonhos eram sonhos de pacientes dele. Então, ele analisou esses sonhos, foi conectando com toda a teoria que ele foi desenvolvendo. E assim ele foi ilustrando todo o conhecimento que ele foi construindo. Foi mais de 20 anos de trabalho. E um fator importante na construção dessa obra foi a morte do pai de Freud, em que ali ele intensificou a autoanálise dele. Vamos falar um pouquinho dos mecanismos oníricos, deslocamento e condensação,
eles são importantes para burlar a censura da nossa mente e trazer o conteúdo que está lá quietinho no nosso sonho, que está lá quietinho no nosso inconsciente, que nós chamamos de conteúdo latente, nossos desejos, nossos medos, tudo aquilo que está reprimido. Os nossos mecanismos oníricos, eles vão trazer esse mecanismo latente para o sonho manifesto, que é exatamente aqueles fragmentos de sonho que a pessoa lembra e ela consegue verbalizar. Durante o nosso sonho, nós fazemos uma regressão, nós temos ali uma mobilidade psíquica com uma descarga aleatória, em que o sonho não faz sentido nenhum, ele alucina, ele salta de uma imagem para outra, a pessoa ela voa, a pessoa ela mata, a pessoa ela morre, tudo é possível no sonho. Ali está tendo uma descarga aleatória de energia, que é o funcionamento puro e simples do nosso id, do nosso inconsciente. Para ilustrar muito bem o que seria a condensação, convido vocês agora a visualizar esse lindo quadro ali do surrealismo e como a psicanálise se conecta tão bem com o surrealismo, interfere tanto no surrealismo e alimenta o surrealismo. Então temos ali o quadro do Salvador Dalí, o pintor espanhol. Olha só, olhe para esse quadro, o que ele suscita em você, né? O que de repente esse pintor brilhante quis dizer com esse quadro? Temos ali uma condensação. Esses relógios derretidos, essas árvores secas, né? O pato ali dormindo, tudo isso aí, na verdade, cada imagem dessa converge para uma cadeia associativa de significados. Agora, a esquerda, né, em que a pessoa ali, para a mulher, de repente, ela tem um desejo, de repente, com outro homem, mas ela está casada. Então, ela sonha o corpo de um homem musculoso ali, que ela, de repente, deseja inconscientemente, mas ali, no rostinho, vai o marido dela. Então, ela faz ali uma condensação, que vai permitir com que ela realize esse desejo. E quantas mulheres, de repente, que têm um viés ali mais religioso, acordam dizendo, nossa, meu Deus, eu repreendo isso, não aceito isso, né? E já outras pessoas vão acordar super realizadas e super felizes, né? Pois teve ali uma realização de um desejo. Um outro exemplo de condensação, a fotografia composta de Galton, esse antropólogo que era primo do Darwin, né? Olha só, em que ele condensa através dessa técnica de sobreposição de imagens, várias fotos de soldados e ali no meio ele consegue chegar numa foto média dos soldados. Então, ali é uma condensação de uma foto média. Aquela foto representa praticamente todos os outros soldados. Condensação, fotografia composta de Galton. E mais um quadro aí do Salvador Dalí, O Sono, né? Em que ali tenta manter suspenso no ar o sono, tenta manter ali o olhinho aberto. Olha como que esse quadro suscita em nós tantas coisas na nossa subjetividade. É uma condensação, uma única imagem pode nos trazer diversos significados diferentes. Agora vamos falar do outro mecanismo, que é o deslocamento. Percebam nesse deslocamento a imagem ali do macaquinho tentando ali, né, de repente, tomar uma ação diante de um leão. Talvez essa imagem onírica, esse sonho, ele pode ter sido de uma pessoa aqui na empresa durante o dia, o chefe chamou a atenção dele e ele não pôde revidar para o chefe, ele não pôde xingar o chefe, ele não pôde verbalizar o que ele queria, ele recalcou. E ali, durante a noite, ele sonha que ele está se vingando de algo que tem autoridade, algo que é mais forte que ele. Ele sorrateiramente, ele pega ali o leão dormindo, e ele está praticamente ali realizando um desejo que no estado de vigília ele não conseguiu fazer. Então houve ali uma realização de um desejo. E a pessoa acorda mais aliviada. Essa seria o deslocamento? O deslocamento seria, o chefe seria ali o leão, e ele seria ali o macaquinho. Deslocou-se. Trabalha-se o mesmo tema em um cenário diferente, mas o afeto é o afeto mesmo que ocorria durante o dia. E agora a técnica do simbolismo. Olha como a nossa subjetividade é única. Quando eu dizer para alguém, para um de vocês, pense numa maçã, cada um vai pensar numa maçã de uma cor diferente, num formato diferente.
Ali embaixo a gente tem os símbolos, por exemplo, da Apple, né? Aquela marca tão importante de celulares e de informática. Esse é o simbolismo, pessoal. Para cada pessoa, um símbolo vai despertar questões diferentes. E como as redes sociais e como os materiais, essa invasão de materiais visuais que a gente tem no dia a dia, não, de repente, traz mais significados para os simbolismos que nós temos. A gente está muito no mundo visual. As pessoas não querem mais ler, uma parte das pessoas. Então, convido vocês a procurarem mais sobre podcast, que vocês vão ouvir mais, tal como um rádio, que vocês vão exercitar muito mais o cérebro de vocês, que vocês vão alargar essa cadeia associativa, vão trazer novos significados para os significantes que vocês têm na mente de vocês. Vocês vão fazer um fitness intelectual. Agora, em vermelho, olha como existe todo um simbolismo coletivo. Nos sonhos, as figuras paternas, os pais, podem aparecer como figuras de autoridade, um príncipe, uma princesa, um rei, uma rainha, ou mesmo um sol. A mãe pode aparecer como uma professora, uma madre, pessoas, uma deusa. Perceba que no nosso simbolismo há um deslocamento. Aquelas figuras que a gente vê nos sonhos, elas estão, na verdade, conectadas com outros significados. Na psicanálise, a gente faz a análise baseado nesses significados. Não há uma análise literal, tá? Para a genitália masculina, então, há uma representação gigantesca, objetos pontiagudos, penetrantes. Para a genitália femininas, baús, né? Ali tem estojos, montanhas, bosques. Perceba que não é assim algo, não pode se fazer uma análise selvagem, como Freud dizia, dos sonhos. Na verdade, é algo muito amplo. O aluno que vem a ter esse modo de interpretação de sonhos, a gente trabalha por horas isso com o aluno. Ele tem que ler as obras, ele tem que ler muitas coisas para conseguir fazer com que isso tenha um significado efetivo ali na psicanálise, tá bom? Não é a tradução literal, igual a gente às vezes pesquisa na internet. Ah, eu sonhei com cobra. Não existe isso. Existe uma análise profunda que se conecta com o histórico do paciente para a gente entender essa simbologia que vai aparecer nos sonhos. O mais importante que a gente aprende é que a gente não foca exatamente nos sonhos durante a análise. Assim como durante o atendimento ao paciente, eu não vou focar no sintoma e na doença dele. O foco é no sujeito, o foco é no paciente, o foco é no analisando. Isso é o mais importante para a psicanálise, em que a gente vai tentar fazer o entendimento das imagens oníricas que ocorrem ali no sonho. Não compete com a associação livre a técnica da análise dos sonhos. Elas se complementam. Adriano, todo mundo sonha? Se a pessoa não for um psicótico que confunde a realidade com a ficção, todo mundo sonha. Importante isso, conhecer o histórico do paciente, conhecer os símbolos oníricos coletivos da psicanálise, entender os símbolos oníricos individual para aquele paciente. Então, perguntar para ele, por exemplo, eu sonho com cruz, né? Perguntar para ele, o que a cruz significa para você? O que você sente ao pensar na cruz? Então, ali a gente tem um contraponto da simbologia individual com a coletiva. E também perguntar para o paciente, para o analisando, o que ocorreu naquele dia? O que tem ocorrido na tua vida? E também com o histórico da infância. Pessoal, eu vou caminhando agora para o final. Eu dei uma aceleradinha devido às questões técnicas no início. Eu vou finalizar com um poema, tá? Queria dizer para vocês que esse poema vai ilustrar muito bem essa questão do sonho. E quando eu estiver lendo esse sonho, convido vocês a fecharem os seus olhos e eu quero que vocês tentem imaginar, tá? O que eu estiver falando. E eu quero que vocês também tragam sentimentos, afetos. Quero que vocês tenham uma experiência final agora. Convido vocês a imaginar o que eu estiver falando agora nesse sonho. Tá bom? Fechem os seus olhos aí. Esse poema, ele é de Mário Quintana.
o nosso poeta gaúcho, chama-se Os Degraus. Não desças os degraus do sonho para não despertar os monstros. Não subas aos sótãos onde os deuses, por trás das máscaras, ocultam o próprio enigma. Não desças, não subas, fica. O mistério está na tua vida. E é um sonho louco este nosso mundo. Então convido você a muito mais do que de repente viver uma vida conectada com o passado, num estado de melancolia e depressão, como muitas pessoas estão nesse momento vivendo. Te convido a, de repente, não focar tanto numa vida ansiosa de preocupação com o futuro, em que é a maioria das pessoas hoje na sociedade. Te convido você a viver num estado presente, pois é o que você tem de real, é este momento. A nossa mente, ela alucina, ela mente, ela nos desconecta, ela nos leva para o passado, no futuro, inclusive enquanto estamos em vigília, inclusive enquanto estamos acordados. Viva o estado presente. Se conecte com esse momento presente. Perceba cada canal sensorial. Coloque luminosidade, coloque sons, cheiros, sabores na sua vida atual. Não se preocupe tanto com os monstros do passado. Não se preocupe tanto com as máscaras da rede social. Viva genuinamente a sua subjetividade. Viva em estado presente. Viva para você. Viva a sua jornada presente. Vou passar agora para vocês os meus contatos. Quem quiser esse material feito exclusivamente aqui para esse seminário, envio para vocês. Não li o chat de vocês, me perdoa, senão eu não focava aqui, não conseguiria entregar no tempo hábil que eu tenho. Quem tiver perguntas, vou ficar muito satisfeito de receber as suas perguntas, o contato de vocês. Quem quiser me contar seus sonhos, a gente trabalhar esses sonhos juntos. E convido vocês a, de repente, aprender um pouquinho mais sobre interpretação e análise de sonhos à luz psicanalítica. Eu tenho a honra de ser o professor lá no Instituto Queens, Faculdade Sofia, e essa aula ela tem 5 horas e é muito, muito profunda. Que aula maravilhosa! Eu até me arrepio de lembrar agora dos relatos que eu tenho dos meus alunos. Gente, é algo assim profundo e transformador. Se eu pudesse ser aluno de vocês, ainda que não são, e aos meus queridos alunos que estão nessa transmissão, eu estou muito satisfeito de ver vocês aqui, de tirarem um tempinho de vocês para receberem mais um pouquinho desse conteúdo. E vamos estar juntos, tá bom? Um grande abraço para vocês. Foi uma honra estar aqui com vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Meu Deus, eu só tenho que agradecer a Deus todos os dias por esses professores maravilhosos que hoje eram alunos e hoje se tornaram psicanalistas, né? Doutores, mestres, e isso não tem preço. A psicanálise transforma vidas. O professor Adriano nem sempre foi assim. Quem conhece a história dele, já contei muito da história dele, e quando ele chegou primeira vez na nossa escola, eu fiz uma pergunta para ele: o porquê você quer se capacitar, fazer a capacitação em psicanálise? E a primeira coisa que ele me disse foi: eu quero me conhecer, eu quero ter esse autoconhecimento, essa percepção.
e mudar totalmente a minha vida e realizar os meus sonhos. E o sonho dele era se comunicar melhor, ser um comunicador, um professor. E olha aí, querer é poder. Então, eu digo que sim, a psicanálise transforma as nossas vidas. E se você tem o desejo dessa transformação, por que não fazer parte desse time? O porquê não se capacitar? O porquê não? Olha, nós temos alunos de todos os perfis, idades, religiões, homens, mulheres, jovens, idosos. É para todo mundo. Mas nunca se subestime, eu não sou capaz, porque você é capaz sim.